Fala meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão. Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o KNHF, o Kinea Hedge Fund, né? Hedge Fund da Kinea. Vamos dar uma olhadinha aí o que rolou durante esse mês aí no fundo. Então, fundo com PL de quase 2 bi, né? Cota patrimonial em 98 e 96. Cota mercado fechou quarta-feira a R$ 90,45. Então, tem um descontinho aí, né? São 45 mil cotistas, né? E bora dar uma olhadinha aqui. Tem mais alguns números do fundo. Fundo de 2023, fundo novo, né? Tem aí sua taxa de administração, não tem taxa de performance. Público-alvo investidor em geral, né? Pagou aí R$1 por cota no dia 12. E aqui como está o total da alocação dele, né? O quanto que ele tem aqui em CRI, cota de fundo imobiliário, imóveis, ações, LCI e caixa, né? Dá um total de 117%, logo ele tem uma alavancagem aí, né? Nas porcentagens aqui a gente vai entrar em detalhes um pouquinho mais embaixo, tá? Então, na parte de CRI não teve nenhuma movimentação, né? Então, a carteira de CRI está como 19,4% atrelada a CDI mais 3,49% e 43,6% em IPCA mais 12,63%. Um total de 63% de alocação em CRI, né? E aqui os segmentos, né? Residencial a gente vê que é bem forte aqui, justamente para pegar essas taxas, né? Aqui já na parte da carteira de fundos imobiliários, né? Aumentará a posição em fundos de CRI em 0,98% do PL. Comprar aí um fundo de escritório que representa 2,3% do PL e terá um retorno de CDI mais 2%. Por ter apenas um valor a receber de venda de ativos. E aí ele não mostra qual que é esse fundo imobiliário, né? Vendemos 0,31 do PL em FIIs de logística, com o objetivo de termos um edge para piora de mercado. Aí aqui ele continua. Em agosto, devemos aumentar a alocação em fundos do setor residencial, que negociam a preços atrativos e têm potencial de aumento de resultado recorrente. Devemos manter a exposição vendedora em fundos de logística, por entendermos ser uma boa proteção para o cenário macro atual. Então, ele está imaginando aí que a gente vai passar por um momento bem ruim, né? Então, ele já está se preparando para isso. E a gente vê como que está a carteira de fundo imobiliário por segmento, né? CRI é o maior de todos, com 35,3%. Aí vem escritório, shopping, varejo, residencial, ele quer se expor mais a residencial, né? Híbrido, renda urbana e logística. Aqui a gente vê o retorno da carteira de fundo imobiliário dele. Então a gente vê que bate o IFIX aí dobrado, né? Dá 2 vezes o que deu o retorno de IFIX. Aí aqui ele fala muito do cenário macro, né? Do que está acontecendo, do Trump taxando tudo, a questão da guerra na Ucrânia. Agora, sexta-feira, o Trump vai se reunir com o Putin. Vamos ver como que vai ficar isso. Aí aqui tem a variação de segmento do IFIX no mês e no ano, né? Então a gente vê que realmente na parte residencial, aqui no ano, a gente vê que ficou bem. Foi o único negativo, né? Quer dizer, residencial tá aqui. Então assim, ficou bem para trás, né? Então essa parte de residencial, hotéis flat, acabou ficando bem para trás. O restante aí subiu bastante, principalmente o agro, né? E aqui no mês, né? Esse cantinho aqui é do mês, a gente vê o quanto que caiu de residencial e aí o porquê que ele quer entrar em residencial aí, né? Aqui tem o guidance, né? Para até outubro de 25. Banda superior 1,5 e inferior 95. A ideia é manter ali no R$1 que ele já vem pagando. Aqui é a DRE dele, então a gente vê nesse mês de julho o quanto que ele girou, foi bem forte o resultado, né? Quanto que ele distribuiu, girou 1,7, pagou R$1, guardou aí um pouquinho para reserva, né? Então ficou com 91 centavos de reserva acumulada, né? O IPCA aqui é referente aos meses de abril e maio. Diferente dos fundos de CRI, por exemplo, do KNIP e do KNSC, que são 2 meses de atraso, né? Que é o IPCA de maio e junho. Esse aqui são 3, então é abril e maio. Aí no próximo mês será maio e junho.
que será 0,26 com 0,24. Resultado por cota, então a gente vê aqui como é que vem, né? Essa partezinha aqui, ó, tudo que vem de CRI. Então, ele tem uma alocação muito grande em IPCA, né? Como ele tem 3 meses de defasagem, ele veio um pouco mais alto aqui. Mas no próximo mês será 0,24 com 0,26. Então, vai ser um pouco mais baixo, né? Talvez venha algo mais próximo disso. Talvez não tanto isso aqui, né? Mas, sei lá, digamos que uns 75 centavos por aí. Provisões de valor a pagar. Então, aqui como é que tá, né? Aqui, quando eu bati o olho assim, eu até tomei um susto, porque eu vi aqui essa necessidade de caixa. E eu lembro que no último relatório que eu gravei, eu tinha mostrado que estava tudo certinho ali, o que ele tinha guardado para o que ele tinha que pagar, né? Então, aqui tem os valores, né? O caixa total que ele tem. E o quanto que ele tem que pagar, as parcelas do São Luís e do Uberaba. E se você somar, você vai ver que isso aqui está dando maior do que isso aqui, né? Então, logo tem uma necessidade de caixa. E eu fiquei, ué, o que aconteceu? E aqui ele explica, né? O valor negativo se deve a algumas aplicações em operações de curto prazo que fizemos para reduzir a exposição em caixa até as datas de pagamento das parcelas remanescentes dos ativos. Então, eles pegaram esse caixa que estava parado e aplicaram em alguma outra coisa para render um pouco mais, para rentabilizar melhor, né? E aí, por isso que deu essa diferença aqui, né? Mas, por enquanto, tá tudo certo ainda, não tem nenhum problema aqui, né? Aqui o quanto que ele pagou, né? R$1, quanto que ele gerou. Então, assim, a gente vê que ele gera mais do que ele paga, né? No mês passado, 1,7 pagou R$1, 1,20 pagou R$1, 1,10 pagou 95, 97 pagou 90, 93 pagou 90. Acho que é mais fácil a gente pegar os únicos momentos que ele gerou menos do que ele pagou, que foi aqui, aqui e aqui. Numa janela de 1 ano aí, né? Somente em 3 meses ele gerou menos do que ele pagou. Aqui na parte de negociações, né? Quase 4 milhões aí por dia. A carteira do fundo aqui, como é que tá? Então, todos os CRIs aqui, a gente vê, né? Maior exposição, 2,5%, bem tranquilo, né? Já no CDI, 3,2%. A gente pode descer a carteira imobiliária dele, né? Então ele tem lá o edifício São Luís e o HL Faria Lima, né? O quanto que ele tem de participação em cada um deles? Quase 30%, 51%, aqui ele é majoritário, né? Índice de reajuste, bem meio a meio aí, IPCA e IGPM. Cronograma de vencimento dos contratos. Em 2026 vence uma boa parcela aí, né? Revisional dos contratos tem bastante aí para esse ano. Distribuição dos contratos por setor, então a gente vê que tem um pouco de tudo aqui, né? São 22 inquilinos. E aqui ele traz alguns destaques aqui, né? Dos imóveis, né? Então tem aqui o edifício São Luís, aí ele coloca aqui a tipologia, tem ele ponto, né? Só um minutinho, pessoal. Foi mal, pessoal, o entregador chegou aqui em casa. Então, seguindo aqui, né, como estava falando, tem alguns diferenciais. Então, a gente vê aqui algumas coisas, né? Tem restaurante, cafeteria no térreo, certificação, enfim, tem alguns detalhezinhos aqui, né? Aqui do HL Faria Lima, mesma coisa, tem aí seus diferenciais, né? Também tem certificação. Aqui na parte de shoppings, né? Ele tem o shopping Uberaba. Aí tem aqui alguns dados de ocupação, ABL, o valor da transação, né? O NOI de 2024, anual. Que a gente vê vendas e NOI por metro quadrado. Então a gente vê aqui que de um mês para o outro, ó, tem uma leve evolução aqui na parte de NOI de vendas. Caiu um pouquinho aí nesse mês. Aqui a taxa de ocupação, né? Subiu aí um pouquinho de um mês para o outro. O NOI a cada ano, né? E aqui o detalhamento da carteira de fundo imobiliário dele. Então a gente vê aqui as maiores posições
KNSC, fundo da própria Kinea com 12%, Bresco com 9,65% e Kinea High Yield com 9,02%, né? E o restante já é bem um pouco parecido, né? HSML, JSRE. Então, assim, esse aqui é uma carteira também que eu gosto, né? Tem um ou outro aqui que, assim, eu não teria na minha carteira, né? Mas, no fundo, assim, é uma carteira boa, igual do CAFOF também. Então, não tem muito o que... Tem, claro que, sim, em todos os FOFs, hedge funds que você pegar, sempre vai ter alguma coisa ou outra que não vai te agradar, isso é normal. Mas, assim, no geral aqui são bem poucos, né? Aqui a carteira de ações dele, o que ele tem aqui de ações, né? Cirela, MRV, a Moura, a Tenda e a Direcional. E aqui na parte de compromissadas, né? Ele tem aí 8,4% do PL do fundo em compromissadas. Então é isso, não tem mais o que falar aqui não. Mais um mês de Kinea Hedge Fund. Esse mês gerou bastante, né? Gerou até mais do que pagou. No próximo mês vai gerar um pouquinho menos por conta do IPCA um pouco mais fraco. Esse aqui ele tem uma defasagem de 3 meses, né? Então vai vir 0,26 com 0,24. Vai gerar um pouquinho menos, mas assim, tem uma reserva bem robusta. Vai conseguir pagar esse R$1 aí até outubro, como ele colocou. E assim, tranquilamente ele consegue pagar isso aí até dezembro, tranquilamente, sem nenhum problema, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se for qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Compartilha com os amigos e segue lá no Instagram também, @FIDaQuestão. E é isso, galera. Valeu, abraço!